Tempo de qualidade. Era meu dever ter percebido qual era a primeira linguagem do amor de Betty, pelo que me disse na noite de primavera em que os visitei em Little Rock. Bill é bom provedor, mas nunca tem tempo para mim. O que adianta ter este carro novo e todas as outras coisas se não podemos curti-lo juntos? O que ela desejava? Ter tempo de qualidade com o marido. Ela queria que ele concentrasse sua atenção nela, que lhe dedicasse mais tempo e eles pudessem realizar algumas atividades juntos. Ao dizer tempo de qualidade, afirmo que você deve dedicar a alguém sua inteira atenção, sem a dividir. Não significa sentar no sofá e assistir a televisão. Quando se passa tempo dessa forma, quem recebe atenção são os programas de TV, não o cônjuge. Quero dizer, sentar-se no sofá com a televisão desligada e conversar com o outro, olho no olho, no processo de dedicação mútua. Passear juntos, só os dois, saírem para jantar fora, olhar nos olhos e conversar. Você já percebeu que nos restaurantes é perfeitamente possível notar a diferença entre namorados e casados? Os namorados miram-se nos olhos e conversam. Os casados sentam-se à mesa e olham ao redor do restaurante. Pode-se dizer que foram ali apenas para comer. Quando me sento no sofá com minha esposa e lhe dedico 20 minutos de minha inteira atenção, e ela a mim, concedemos um ao outro 20 minutos de nossa existência. Nunca mais teremos aquele tempo novamente. Entregamos um ao outro ali parte de nossa vida. Esse é um poderoso comunicador do amor emocional. O único remédio não pode curar todas as enfermidades existentes. Em meu aconselhamento para Bill e Betty, cometi um grave erro, pois disse que palavras de afirmação teriam o mesmo significado para os dois. Esperava que, se cada um deles fizesse uma afirmação, o clima emocional mudaria e ambos se sentiriam amados. Isso funcionou para Bill. Seus sentimentos em relação a Betty tornaram-se mais positivos. Ela passou a apreciar mais o quanto ele se esforçava no trabalho. Porém, o mesmo não ocorreu com Betty, porque palavras de afirmação não era sua primeira linguagem do amor, mas sim tempo de qualidade. Peguei novamente o telefone, liguei para Bill e lhe agradeci o esforço feito nos últimos 2 meses. Disse-lhe que ele fizera um bom trabalho ao dizer palavras de afirmação para Betty, e ele as ouviu. Ele me disse: "Mas, Dr. Chapman, ela ainda continua triste. Acho que as coisas não melhoraram muito para ela." "Você tem razão, Bill, e acho que sei por quê. O problema é que sugeri a linguagem do amor errada." Eu respondi. Bill não tinha a menor noção do que eu estava falando. Expliquei-lhe, então, que os motivos que levam uma pessoa a experimentar o amor emocional por outra não são necessariamente os mesmos. Ele concluiu comigo que sua linguagem do amor era realmente palavras de afirmação. Contou-me que desde menino isso era importante para ele e estava contente por ouvir Betty admirá-lo pelas coisas que fazia. Expliquei, então, que a linguagem de Betty não era palavras de afirmação, mas tempo de qualidade. Passei-lhe também o conceito de dedicar atenção integral ao cônjuge, dizendo-lhe que não devia ouvi-la enquanto ele lia jornal ou assistia televisão, mas sim olhá-la nos olhos e dedicar-lhe toda a atenção. Fazer com o cônjuge algo que ele goste e ser realmente sincero nessa atividade. Então ele me disse: "Algo como ir com ela a um concerto?" As luzes começaram a brilhar em Little Rock. "Dr. Chapman, ela sempre reclamou disso. Nós não temos atividades em comum. Realmente não passo um momento sequer com ela. Ela me lembra o tempo todo de que antes de nos casarmos, passeávamos e fazíamos várias atividades juntos, mas agora vivo ocupado demais. Essa é realmente sua linguagem do amor, sem sombra de dúvida." "Mas, Dr. Chapman, o que eu posso fazer se meu trabalho realmente exige muito de mim?" Pedi-lhe que me falasse sobre seu trabalho. Por 10 minutos ele me contou a história de como subir os degraus da hierarquia da empresa, do quanto havia trabalhado para isso e orgulhava-se de suas realizações. Falou-me também dos seus planos para o futuro e que por seus cálculos, em 5 anos, chegaria ao posto que sonhava. Perguntei-lhe: "Você quer chegar lá sozinho ou deseja a companhia de Betty e de seus filhos?"
Quero que eles estejam comigo, é por isso que sofro, tanto quanto ela reclama do tempo que passo no trabalho. Faço tudo isso por nós, quero que ela participe disso, mas Beth mantém uma reação negativa. Você está começando a entender por que ela é tão negativa, Bill. A linguagem do amor de Beth é tempo de qualidade. Você lhe dedica tão pouco tempo que o tanque do amor dela está vazio. Ela não sente segurança em seu amor. Por isso, mentalmente, ela rejeita o que afasta dela, ou seja, seu trabalho. Ela realmente não odeia sua profissão. Ela detesta o fato de sentir tão pouco amor de sua parte. Só há uma solução para isso, Bill, e o preço é alto. Você terá de arrumar tempo para passar com Beth. Você precisa amá-la na linguagem dela. O senhor está certo, Dr. Chapman. Como devo começar? Você ainda tem o caderno em que anotou as características positivas de Beth? Tenho, está bem aqui. Ótimo. Faça uma lista. O que, em sua opinião, Beth gostaria de fazer com você? Lembre-se de coisas que ela já mencionou ao longo dos anos. A lista de Bill ficou assim: pegar o carro novo e passar uma semana nas montanhas, com as crianças ou só nós dois. Almoçar com ela em um bom restaurante ou algumas vezes até no McDonald's. Contratar uma babá para cuidar das crianças e sairmos para jantar, só nós dois. Todas as noites, ao chegar em casa, contar a ela sobre meu dia e ouvir o que ela tem a dizer sobre o dela. Ela não gosta que eu veja televisão ou leia enquanto conversamos. Passar tempo com os filhos e conversar sobre a vida escolar deles. Brincar com as crianças. Em um sábado, fazer um piquenique com ela e as crianças, sem reclamar das formigas e das moscas. Tirar férias com a família, pelo menos uma vez por ano. Sairmos para conversar e caminhar, sem andar na frente dela. Ao terminar a lista, Bill disse: são essas coisas de que ela tem falado ao longo de todos esses anos. Você já sabe o que eu vou sugerir, não é, Bill? Colocar a lista em prática, não é? Ele respondeu. É isso mesmo, um tópico da lista por semana durante os próximos 2 meses. Como você vai arrumar tempo? Dê um jeito. Você é um homem inteligente e não estaria onde está se não soubesse tomar decisões importantes. Você tem habilidade para planejar sua vida e incluir Beth em seus planos. Está certo, vou dar um jeito. Outra coisa, Bill, esse projeto não implica uma diminuição em suas metas. Significa que quando você chegar ao topo, Beth e seus filhos estarão lá com você. É isso que mais desejo, quer que eu esteja no topo ou não. Desejo que ela seja feliz e desfrute a vida comigo e as crianças. E os anos se passaram. Bill e Beth chegaram ao topo, apesar de um pequeno revés na vida, graças à linguagem do amor. O mais importante, porém, é que alcançaram a vitória juntos. Os filhos já deixaram o ninho e eles acreditam viver os melhores anos de suas vidas. Bill passou a ser um sincero admirador de concertos e Beth aumentou a lista dos tópicos que aprecia no esposo. Ele não se cansa de ir ao teatro. Há pouco tempo fundou sua própria empresa. Está novamente próximo ao topo. Seu trabalho já não é uma ameaça para Beth. Ela está animada e encoraja seu marido bastante. Ela sabe que está em primeiro lugar na vida de Bill. Seu tanque do amor está cheio. E se ele começar a esvaziar, sabe que uma simples solicitação sua fará com que Bill lhe conceda atenção irrestrita. Estar juntos. O aspecto central do tempo de qualidade é estar sempre juntos. Não quero dizer simples proximidade. 2 pessoas sentadas em uma mesma sala estão próximas, mas não necessariamente juntas. Estar junto quer dizer prestar atenção. Quando um pai está sentado no chão e brinca de bola com um filho de 2 anos, sua atenção está focalizada na criança, não na bola. Naquele momento, por mais breve que seja, enquanto durar, eles estão juntos. Se, no entanto, o pai fala ao telefone enquanto chuta a bola para o filho, sua atenção está dividida. Há maridos e esposas que acreditam passar o tempo juntos, mas na realidade simplesmente vivem próximos. Estão na mesma casa, ao mesmo tempo, mas não estão juntos. O marido que assiste ao programa esportivo na televisão enquanto conversa com a esposa não lhe concede tempo de qualidade, pois ela não recebe sua total atenção. Dedicar tempo de qualidade não significa olhar nos olhos um do outro o tempo todo. Quer dizer fazer coisas juntas e conceder atenção total a quem está conosco.
A atividade com a qual nos envolvemos é secundária. A importância é emocional e refere-se à atenção total que concedemos e recebemos. A atitude em si é um veículo que proporciona o sentimento da interação. O importante no fato de o pai chutar a bola para o filho de 2 anos não é a atividade em si, mas as emoções sucintas entre os dois. Da mesma forma, marido e esposa que jogam tênis juntos, o verdadeiro tempo de qualidade focaliza não o jogo em si, mas o fato de que fazem algo em companhia um do outro. O importante é o que ocorre em nível emocional. Investir o tempo juntos em uma atividade em comum significa que nos importamos um com o outro, gostamos de estar próximos e de fazer coisas em conjunto. Conversa de qualidade. Como as palavras de afirmação, a linguagem do tempo de qualidade também apresenta vários dialetos. Um dos mais utilizados é o da conversa de qualidade. Com isso, quero dizer o diálogo acolhedor em que 2 pessoas compartilham experiências, pensamentos, emoções e desejos, de forma amigável e sem interrupções. Aqueles que reclamam que os cônjuges não conversam, em sua maioria, raras vezes participam de um diálogo mais íntimo. Se o afirmam, é porque não falam nada, se a primeira linguagem do amor de seu cônjuge for tempo de qualidade. Esse tipo de diálogo é importantíssimo para o seu emocional, no que se refere a sentir-se amado. Conversa de qualidade é bem diferente da primeira linguagem do amor. Palavras de afirmação concentram-se no que afirmamos, ao passo que conversa de qualidade focaliza o que ouvimos. Se expresso meu amor por você por meio de tempo de qualidade e passamos esse tempo juntos, significa que esse propósito será de fazer você vir à tona, ouvir atentamente o que pretende dizer. Farei perguntas, não por obrigação, mas com desejo genuíno de entender seus pensamentos, sentimentos e desejos. Conheci Patrick quando ele tinha 43 anos e estava casado há 17. Lembro-me dele porque suas primeiras palavras foram dramáticas. Ele se sentou na cadeira de couro do meu consultório e, após uma breve apresentação, inclinou-se para a frente e disse, com grande emoção: Dr. Chapman, tenho sido um idiota, um perfeito idiota. Perguntei-lhe, o que o fez chegar a essa conclusão? Sou casado há 17 anos e, de repente, minha mulher me deixou. Só agora pude perceber como sou idiota. Ao ouvir suas palavras, mantive minha pergunta inicial. Como você acha que tem sido um idiota? Deixe-me explicar. Minha esposa chegou em casa após um dia de trabalho e contou-me que estava passando por alguns problemas no emprego. Eu a ouvi e disse-lhe o que ela deveria fazer. Eu sempre lhe dei conselhos. Disse-lhe que ela deveria enfrentar aquela situação, pois os problemas não costumam sumir facilmente, e deveria conversar com as pessoas envolvidas ou o supervisor do departamento. Seria necessário que ela enfrentasse a situação. No dia seguinte, porém, ela chegou do trabalho e falou dos mesmos problemas. Então, lhe perguntei se ela tinha feito o que eu havia sugerido no dia anterior. Ela disse que não. Repeti naquele momento o mesmo conselho. Disse-lhe que aquela era a forma correta de lidar com a situação. No dia seguinte, ela chegou em casa e falou dos mesmos problemas. Mais uma vez eu lhe perguntei se fizera o que eu propusera. Mais uma vez ela disse que não. Depois de 3 ou 4 noites, fiquei muito bravo e disse-lhe que não contasse mais comigo, enquanto não fizesse o que eu lhe recomendara. Ela não precisava viver sob aquela pressão, pois resolveria seu problema se simplesmente fizesse o que eu tinha recomendado. Na próxima vez em que ela falou sobre o problema, eu lhe disse: não quero mais ouvir sobre isso. Já falei várias vezes o que deveria fazer. Se você não quer ouvir meus conselhos, também não quero mais ouvir falar desse assunto. Ele prosseguiu. Eu saí e fui para o trabalho, como fui idiota. Agora percebo que quando ela me falava sobre os problemas no trabalho, não queria meus conselhos, mas solidariedade. Desejava ser ouvida, receber atenção e ouvir o que eu entendia dor, a pressão e a tensão pelas quais passava. Ela queria ouvir que eu amava e estava ao seu lado. Ela não desejava conselhos, mas minha compreensão. Mas eu jamais tentei entendê-la. Estava muito afastado dela ao oferecer apenas conselhos.
Como fui louco e agora ela foi embora. Por que a gente não percebe essas coisas quando passamos por elas? Eu estava completamente cego para o que acontecia. Só agora percebo como falhei com ela. A esposa de Patrick suplicava por uma conversa de qualidade. Emocionalmente, ela esperava que ele prestasse atenção à sua dor e frustração. Patrick, porém, não focalizava sua atenção em ouvir, mas em falar. Ele escutava somente o suficiente para perceber o problema e formular uma solução. Ele não ouvia o tempo necessário para compreender sua súplica por apoio e compreensão. Nós somos como Patrick, aprendemos a analisar problemas para dar-lhes soluções. Esquecemos que o casamento é um relacionamento e não um projeto a ser terminado ou um problema a ser resolvido. Uma convivência a dois implica solidariedade em ouvir com a intenção de entender o que o outro cônjuge pensa, sente e deseja. Devemos também estar dispostos a aconselhar, mas só quando solicitados e nunca com arrogância. Muitos de nós não sabem ouvir. Somos mais eficientes em pensar e falar. Aprender a ouvir pode ser tão difícil quanto aprender um idioma. Porém, se quisermos comunicar o amor, precisamos aprender a fazê-lo. Isso é especialmente importante se a primeira linguagem de seu cônjuge for tempo de qualidade e o dialeto conversa de qualidade. Felizmente, há muitos livros e artigos sobre a arte de ouvir. Não repetirei o que já disse em outros momentos, mas vou apresentar algumas dicas que podem ser bastante úteis. Primeiro, procure olhar nos olhos do seu cônjuge quando ele estiver falando sobre alguma coisa. Essa atitude ajuda sua mente a não divagar e comunica o que ele realmente recebe sua atenção total. Segundo, não faça outra coisa enquanto estiver ouvindo seu cônjuge. Lembre-se, tempo de qualidade é dedicar sua total atenção. Se você, porventura, assistir à TV, ler ou fizer qualquer outra atividade pela qual esteja muito envolvido e não puder desviar a atenção imediatamente, diga isso a seu cônjuge. Sei que você quer falar comigo agora e estou interessado em ouvir, mas gostaria de lhe dar mais atenção e no momento não é possível. Se você me esperar por 10 minutos até eu terminar o que estou fazendo, vamos nos sentar e então ouvirei o que você tem a dizer. A maioria dos cônjuges entende a uma solicitação dessas. Terceiro, escute o sentimento. Pergunte a você mesmo o tipo de emoção que seu cônjuge sente no momento. Quando achar que descobriu, confirme. Por exemplo, tenho a impressão de que você está desapontado por eu ter esquecido de. Essa é uma oportunidade para você certificar-se de seus sentimentos e comunica que ouve com atenção o que lhe falam. Quarto, observe a linguagem corporal. Punhos cerrados, mãos trêmulas, lágrimas, senho franzido e a expressão dos olhos fornecem pistas dos sentimentos do seu cônjuge. Algumas vezes, a linguagem verbal diz uma coisa, enquanto a corporal afirma outra. Peça um esclarecimento para poder confirmar seus reais sentimentos. Quinto, recuse interrupções. Pesquisas recentes indicam que, em média, as pessoas ouvem apenas 17 segundos antes de interromperem para acrescentar à conversa as próprias ideias. Se você dedicar total atenção ao cônjuge enquanto ele fala, evitará defender-se para fazer acusações ou, dogmaticamente, evidenciar sua posição. Seu objetivo é perceber os sentimentos e pensamentos do cônjuge. O objetivo não é a autodefesa, nem permitir que o outro ganhe uma discussão. A intenção é compreender seu cônjuge. Aprendendo a falar. Uma conversa de qualidade exige não só consideração ao ouvir, mas também disposição em se expor. Quando uma esposa diz, gostaria tanto que meu marido conversasse comigo, nunca sei o que ela pensa ou sente. Ela clama por intimidade, quer sentir-se próxima do seu esposo, mas como se sentir ao lado de alguém a quem não conhece? Para que ela se sinta amada, o marido precisa aprender a se expor. Se a primeira linguagem do amor dela for tempo de qualidade e seu dialeto conversa de qualidade,
seu tanque emocional nunca estará completo, até que ele partilhe com ela seus pensamentos e sentimentos. Para muitos de nós, o ato de expor-se não é nada fácil. Muitos adultos são provenientes de lares onde a expressão dos pensamentos e sentimentos não era encorajada, mas sim condenada. Ao pedir um brinquedo, a criança ouvia um sermão sobre a situação financeira familiar. Ela se sentia culpada pelo desejo de ter o brinquedo e logo aprendia a não expressar mais seus desejos. Quando o filho ou a filha expressava raiva, os pais o repreendiam com palavras severas de condenação. O que acontecia então? A criança também aprendia que não deveria expressar sentimentos de raiva. Se o filho se sentisse culpado por expressar sua frustração por não lhe ser permitido acompanhar o pai ao supermercado, aprendia a guardar seu desagrado para si. Nós adultos, ao atingirmos a maturidade, aprendemos a negar nossos sentimentos. Deixamos de ter contato com nosso ser emocional. A esposa pergunta ao marido: como você se sentiu com a reação de Mark? E o marido responde: eu acho que ele está errado, ele deveria ter feito assim, assado. Note, porém, que ele não expressa seus sentimentos, simplesmente manifesta seus pensamentos. Talvez ele tenha motivos para sentir-se triste, com raiva ou desapontado. No entanto, vive há tanto tempo no nível do raciocínio que nem sequer reconhece a existência dos seus sentimentos. Pode-se comparar o aprendizado da linguagem da conversa de qualidade ao aprendizado de um idioma. O início sempre é uma aproximação dos sentimentos, e o aluno, pouco a pouco, se torna consciente de que é uma criatura emocional, apesar do fato de ter ignorado aquela faceta de sua vida. Se você precisa aprender a linguagem da conversa de qualidade, comece a perceber os sentimentos que lhe ocorrem quando está longe de casa. Compre um bloquinho de rascunho e mantenha-o diariamente com você. 3 vezes durante o dia, faça a si mesmo as seguintes perguntas. Primeira, que emoções senti nas últimas 3 horas? Segundo, o que senti a caminho do trabalho quando o motorista atrás de mim ficou o tempo todo colado no para-choque do meu carro? Terceiro, como me senti quando, ao abastecer o carro, a bomba automática de gasolina não funcionou, fez o tanque transbordar e derramar e ensopar toda a parte de trás do carro com gasolina? Quarto, como me senti quando, ao chegar ao escritório, soube que minha secretária tinha sido requisitada para outro projeto da empresa e não estaria presente durante toda a manhã? Quinto, como me senti quando meu supervisor me comunicou que o projeto no qual eu trabalhava teria de ser concluído em 3 dias, quando pensei que teria mais 2 semanas? Escreva seus sentimentos no bloco de rascunho e ao lado coloque 1 ou 2 palavras para lembrar do evento correspondente ao sentimento. Sua lista deve ficar mais ou menos assim. Situação: primeiro, motorista colado, sentimento de raiva. Segundo, posto de gasolina, sentimento de desagrado. Terceiro, sem secretária, desapontamento. Quarto, projeto em 3 dias, sentimento, frustração e ansiedade. Faça esse exercício 3 vezes ao dia e você descobrirá sua natureza emocional. Utilize o bloquinho e comunique a seu cônjuge as emoções que experimentou e as situações enfrentadas. Quanto mais você fizer isso, melhor será. Em algumas semanas, você vai se sentir mais confortável para expressar suas emoções ao cônjuge. Por fim, também se sentirá mais à vontade quando conversar sobre seus sentimentos em relação ao cônjuge, filhos e acontecimentos domésticos. Lembre-se de que as emoções em si não são certas nem erradas, são simplesmente reações psicológicas aos acontecimentos da vida. Sempre tomamos decisões com base em nossos pensamentos e emoções. Quando, a caminho do trabalho, um motorista colou no seu carro e você ficou com raiva, será que alguns dos seguintes pensamentos passaram por sua cabeça? Primeiro, gostaria que ele saísse da pista. Segundo, gostaria que ele me ultrapassasse. Terceiro,
Se eu não corresse o risco de ser multado, gostaria de pisar fundo e deixá-lo para trás. Quarto, gostaria de frear bruscamente, de modo que ele batesse na traseira do meu carro e a seguradora tivesse de me dar um carro novo. Quinto, talvez eu deva sair para a direita e deixá-lo passar. Você, por fim, tomou alguma dessas decisões ou o outro motorista reduziu a marcha, ou ultrapassou seu carro e você conseguiu chegar seguro ao trabalho. Cada acontecimento de nossa vida gera emoções, pensamentos, desejos e ações. Chamamos a expressão desse processo de autorrevelação. Se você optar por aprender o dialeto da conversa de qualidade, esse é o caminho que deverá trilhar. Tipos de personalidade. Nem todas as pessoas são desconectadas de suas emoções. No entanto, quando surge o assunto, todas são afetadas por sua maneira específica de ser. Tenho observado 2 tipos básicos de personalidade. O primeiro chamarei de Mar Morto. Na pequena nação de Israel, o Mar da Galileia segue rumo ao sul, através do Rio Jordão até o Mar Morto, que não vai a lugar nenhum. Ele recebe, mas nada retribui. Esse tipo de personalidade adquire muitas experiências, emoções e diversos pensamentos ao longo do dia. Possui um amplo reservatório, onde armazena informações e sente-se absolutamente feliz em não falar. Se você perguntar à personalidade Mar Morto, o que há de errado? Por que você ainda não falou nada nesta noite? A resposta muito provavelmente será: não há nada de errado. Por que você acha que há? E a resposta será absolutamente honesta, pois ele está feliz por não falar nada. Gostaria de fazer uma longa viagem de norte a sul do país para não dizer uma única palavra e estar sinceramente feliz. No outro extremo, porém, está o corrideiras. Esse tipo de personalidade pode ser descrita como aquela que leva no máximo 60 segundos para falar o que lhe passa pelos olhos ou ouvidos. Falam com rapidez sobre o que veem e o que ouvem. De fato, se não houver ninguém em casa para quem possa comentar alguma coisa, articularão um jeito de falar com alguém. Sabe quem eu vi hoje? Sabe o que eu ouvi hoje? Se não conseguem conversar ao telefone, falam sozinhos, pois não possuem nenhum reservatório. É comum que o Mar Morto e as corrideiras casem-se. Isso ocorre porque, quando estão em pleno namoro, as características opostas tornam-se muito atraentes para ambos. Se você for o Mar Morto e sair com os corrideiras, é provável que tenha uma noite maravilhosa. Não terá de preocupar-se em iniciar uma conversa nem em mantê-la. Para falar a verdade, não deve nem pensar sobre isso. Tudo o que fará será sentir com a cabeça e fazer E essa expressão preencherá a noite toda. Você chegará em casa e pensará: que noite! Que pessoa maravilhosa! No entanto, se for um corrideiras e sair com um Mar Morto, também terá um encontro igualmente maravilhoso, porque esse reservatório é o melhor ouvinte do mundo. Você deve falar durante umas 3 horas. O Mar Morto ouvirá atentamente o corrideiras e ao chegar em casa seu comentário será: que pessoa maravilhosa! Haverá uma atração recíproca. Porém, com 5 anos de casados, o corrideiras acordará em uma bela manhã e dirá: estamos casados há 5 anos, mas eu não o conheço. O Mar Morto, por outro lado, dirá: eu a conheço muito bem. Gostaria muito que interrompesse um pouco o dilúvio de palavras e me desse atenção. A boa notícia nisso tudo é que o Mar Morto provavelmente aprenderá a falar e o corrideiras saberá ouvir. Somos influenciados, mas não dominados por nossas personalidades. Uma forma de aprender novos padrões de comportamento é estabelecer diariamente um período no qual cada um falará sobre 3 situações que ocorreram durante o dia e os sentimentos que tiveram em relação a elas. Chama esse método de dose mínima diária para um casamento saudável. Se você começar com esse período, em algumas semanas ou meses, a conversa de qualidade fluirá mais livremente entre vocês. Atividades de qualidade.
Além da linguagem básica do amor, tempo de qualidade, dedicação e atenção total ao cônjuge. Há outro dialeto que se chama atividade de qualidade. Em um recente seminário sobre casamento, pedi que os casais completassem a seguinte sentença: sinto mais amor por meu cônjuge quando... Veja as respostas de jovem marido casado há 8 anos. Sinto mais amor por minha esposa quando fazemos atividades juntos, ou seja, coisas que eu e ela gostamos de fazer, assim conversamos mais. É como se estivéssemos namorando outra vez. Essa é uma linguagem típica de pessoas cuja primeira linguagem do amor é tempo de qualidade. A ênfase está em estar juntos, em realizar ao lado de outro as mesmas atividades e em dedicar atenção total às necessidades de ambos. Entende-se por atividade de qualidade algo que desperte o interesse de um cônjuge ou dos dois. A ênfase não está em fazer a atividade, mas na razão de fazê-la. O objetivo é ter uma experiência juntos e concluí-la de modo que possam afirmar: ele ou ela se interessa por mim. Ele ou ela quis fazer comigo algo que eu gosto e realizou com uma atitude muito positiva. Isso é amor. E para algumas pessoas é a forma em que ele fala mais alto. Tracy cresceu em meio a concertos. Durante sua infância, a casa sempre esteve envolta por música clássica. Pelo menos uma vez ao ano, ela acompanhava os pais a um festival. Léo, contudo, gostava de música country. Ele nunca assistira a um concerto e sempre ligava o rádio em estações de músicas popular. Ele se referia ao gosto musical da esposa como música de elevador. Se ele não tivesse se casado com Tracy, teria passado pela vida sem nunca assistir a um concerto. Antes do casamento, enquanto atravessava a fase da paixão obsessiva, ele chegou até assistir algumas apresentações musicais. Porém, mesmo apaixonado, ele perguntou se ela chamava aquilo de música. Após o casamento, decidiu que nunca mais sairia de casa para ouvir um concerto. No entanto, quando, anos mais tarde, descobriu que tempo de qualidade era a primeira linguagem de amor de Tracy e que ela apreciava de forma especial o dialeto das atividades de qualidade, quis acompanhá-la e o fez com entusiasmo. Seu propósito era claro: ele não ia para assistir ao concerto, mas para demonstrar amor a Tracy e falar alto em sua linguagem. Com o passar do tempo, chegou a gostar dos concertos e, por fim, a deleitar-se com 1 ou 2 movimentos. Talvez nunca se torne um amante da música erudita, mas provavelmente diplomou-se em demonstrar amor à sua esposa. Entre as atividades de qualidade, citamos criar um jardim, descobrir e ir a liquidações, colecionar antiguidades, ouvir música, fazer piqueniques, caminhar, lavar o carro juntos, etc. Essas atividades de qualidade limitam-se apenas pelo interesse e desejo de tentar novas experiências, e seus ingredientes especiais são: primeiro, desejo de um dos cônjuges de fazê-la. Segundo, disposição do outro cônjuge em executá-la. Terceiro, consciência dos 2 cônjuges da razão de realizá-la, expressão do amor de modo a ficarem juntos. Um dos pontos positivos das atividades de qualidade é que elas possibilitam a criação de um banco de memórias que podemos acessar no futuro. Feliz é o casal que tem a lembrança de uma caminhada na praia pela manhã, de flores plantadas no jardim, dos truques para acabar com as formigas do pomar, do projeto de pintura dos quartos, da noite em que tiveram aula de patim e um deles quebrou a perna, dos passeios pelo parque, dos concertos, dos recitais, e como esquecer do tempo que se levou apreciando uma cascata, após o longo percurso de bicicleta até encontrá-la. Chegam a sentir os respingos no rosto. São memórias de amor, especialmente para aquelas pessoas cuja primeira linguagem é tempo de qualidade. E como achar tempo para essas atividades?
especialmente se os dois trabalham fora. Encontramos um tempinho, da mesma forma que temos 1 hora para almoçar e jantar. Por quê? Porque são tão essenciais para o casamento como as refeições para a saúde. É difícil? É preciso planejamento? Sim. Significa que tenhamos de abrir mão de algumas atividades particulares? Talvez. Significa que faremos algumas coisas pelas quais não temos particular interesse? Certamente. Será que compensa? Sem sombra de dúvida. O que posso aprender com isso? O prazer de viver com um cônjuge que é amado e sabe disso, pois compreende que você aprendeu a falar fluentemente a primeira linguagem dele. Gostaria de agradecer a Bill e Beth, que me ensinaram o valor da primeira linguagem do amor, palavras de afirmação, e também a segunda, tempo de qualidade. Agora, vamos até Chicago para encontrar a terceira linguagem do amor.